Fala pessoal, vamos aí para o nosso segundo bloco dessa aula, que é um bloco que a gente vai discutir sobre morte encefálica. E aqui eu peço tua atenção, né, total nisso. Por quê? Porque saiu uma resolução nova, né? Então a gente tem uma resolução aí de 2017, uma resolução teoricamente bem recente, tá? E essa resolução trouxe algumas modificações em relação aos conceitos de morte encefálica que a gente tinha antes, beleza? Então vamos focar aqui para a gente discutir o que há de novo nessa resolução que pode estar caindo aí na tua prova. Primeira coisa, né? Então, primeiro tópico que eu queria discutir com vocês é o seguinte: qual seria a avaliação inicial, né, que a gente teria que ter em um paciente para a gente tentar abrir, para a gente começar, na verdade, a pensar em abrir o protocolo de morte encefálica, tá? Então, para a gente, essa avaliação inicial, ou seja, a gente vai abrir o protocolo de morte encefálica se o paciente tiver 2 pontos. Primeiro, coma aperceptivo. Então, o paciente tem que estar em coma aperceptivo. Além disso, o paciente tem que ter ausência de reatividade supraespinhal e, além disso, ele ainda tem que ter um quadro aí de apneia persistente. Beleza? Então, na avaliação inicial, vou abrir o protocolo aqui de morte encefálica para esse paciente, eu preciso avaliar se ele tem aí esses 3, tá? Então, se ele tem aí o coma aperceptivo, se ele tem ausência de reatividade supraespinhal e se ele tem apneia persistente. Beleza, Rafael, o paciente tem tudo isso. Posso abrir aí o protocolo de morte encefálica? Pode. Nesse caso, você não precisa de autorização da família. Peraí, Rafaela, como assim? Eu posso abrir o protocolo, posso doar os órgãos desse paciente sem autorização? Pessoal, para doar os órgãos, eu preciso de autorização da família. Para abrir o protocolo, não. Tá? Então, posso abrir, sim, esse protocolo, posso já iniciar a avaliação desse paciente e realmente, né, sendo um paciente aí possível doador, aí sim é que eu peço a autorização da família para doação dos órgãos. Beleza, mas além dele preencher tudo isso daqui, tá, que eu vou abrir esse protocolo, eu tenho que estar atenta a alguns detalhes. Quais detalhes? Esse paciente, na verdade, ele tem que ter uma presença de lesão encefálica de causa conhecida. Essa lesão tem que ser irreversível e capaz de causar a morte encefálica. Então, chega no teu plantão, tu tá lá em uma UPA e chega no teu plantão um paciente que tá com coma aperceptivo, com ausência de reatividade supraespinhal e com apneia persistente. E aí tu olha e tu diz, não sei o que causou isso, né? Eu só sei que aqui eu estou diante de um paciente Glasgow 3, tá? Não sei o que causou isso, vou abrir o protocolo de morte encefálica. Então, não pode. Tá? Então, além dele ter esses 3 da avaliação inicial, o paciente ainda tem que ter uma presença de uma lesão encefálica de causa conhecida. Então, você tem que parar, avaliar o paciente e dizer, não, esse paciente aqui eu sei, eu pedi uma imagem, enfim, era um paciente que tinha, por exemplo, uma hemorragia subaracnoidea, é um paciente que teve aí um AVC hemorrágico, foi um paciente que teve um TCE grave, então eu sei exatamente qual a lesão encefálica que causou aí esse coma desse paciente, tá? Então, o paciente tem que ter os 3 e ainda tem que ter a lesão conhecida. Beleza, e além disso, o paciente ainda tem que ter ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica, tá? Então, ele não pode ter nenhum fator tratável aí que possa confundir o diagnóstico de morte encefálica. Por exemplo, é um paciente que chegou para mim com Glasgow 3 e eu sei, né, a família contou, enfim, eu sei a história toda desse paciente e eu sei que foi um paciente aí que fez uso de vários medicamentos, tá? E o paciente, ele tá em um coma aperceptivo. Pessoal, teoricamente, você pode tratar essa intoxicação desse paciente, tá? Então, veja que é um paciente que ele tem aí fatores tratáveis. Então, esse paciente é um paciente que ele não vai entrar, por mais que ele tenha aí essa tríade, você não pode abrir o protocolo de morte encefálica, você tem que tratar o paciente, tá? Então, só posso abrir esse protocolo se ele tiver aí ausência de fatores tratáveis, tá? E, além disso, esse paciente, ele tem que ter tido aí tratamento e observação por um período mínimo de 6 horas, tá? Então, detalhe, paciente chegou para você um TCE grave, enfim, o paciente estava aí em uma moto, em alta velocidade, sem usar o capacete, né? Sofreu um acidente, chegou na tua unidade, você sabe que foi um TCE grave, você sabe, enfim, que não tem aí nenhum
mecanismo, nenhum evento tipo uso de medicações, enfim, intoxicação por medicações possa estar confundindo o teu diagnóstico. E você quer abrir o protocolo de morte encefálica para esse paciente. Afinal, você sabe qual é a causa e o paciente tem aquela tríade que a gente tinha conversado. Posso já abrir esse protocolo? Não. O paciente ele tem que estar no teu serviço, né? Ele tem que ter aí o tratamento e a observação no teu serviço por pelo menos 6 horas. Beleza, e além disso, veja, quando a causa primária do quadro foi encefalopatia hipóxico-isquêmica, esse período de tratamento e de observação tem que ser por, no mínimo, 24 horas. Então, ele tem que estar no teu serviço por um período mínimo de 6 horas e, se for aí encefalopatia hipóxico-isquêmica, por pelo menos 24 horas. E, além disso, o paciente tem que ter aí, ó, uma temperatura corporal, que a gente geralmente mede aí com a temperatura esofagiana, vesical ou retal superior a 35 graus Celsius, tá? Além disso, ele tem que ter uma saturação acima de 94 e uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 ou pressão arterial média maior ou igual a 65 se for adulto. Por que eu estou circulando aí adulto? Porque tem essa tabelinha aqui embaixo se for criança, tá? Então, se for, por exemplo, criança ou adolescente, tem pressões específicas que o protocolo traz pra gente. Se for adulto, tem que ter aí uma sistólica maior do que 100 ou uma arterial média maior do que 65. Beleza, Rafaela, mas o paciente preenche os 3 critérios. Sei qual foi a causa que levou o paciente a ter a morte encefálica. Sei que não tem aí nada que pode estar mascarando o meu diagnóstico, né? Ou seja, tem realmente uma ausência aí de causas que podem estar mascarando o meu diagnóstico. Esse paciente já está no meu serviço há mais de 6 horas e ele preenche aí todos esses sinais aí vitais, né? Ou seja, ele tem uma temperatura superior a 35, a pressão dele está superior ao que manda e a saturação dele está acima de 94. Vou abrir o protocolo de morte encefálica. Posso ligar para a equipe de transplante e pedir para um médico deles vir para me ajudar aqui a fazer a avaliação desse paciente? Não. Né? Nunca a equipe de doação pode participar do protocolo de morte encefálica. Então, nunca vai vir um médico, né, que faz transplante para vir para participar desse protocolo. Ninguém dessa equipe pode estar participando. Certo, ela fala, mas quem é que vai estar participando comigo, né? Quais médicos podem me ajudar aí a realizar o protocolo de morte encefálica? Primeira coisa é, será que você pode fazer esse protocolo ou você vai ter que acionar outras pessoas? Então, para que um médico, né, ele consiga ir lá e avaliar esse paciente, né, e abrir esse protocolo de morte encefálica, ele tem que ter um mínimo de 1 ano de atendimento de pacientes em coma. Então, tem que ser um médico que tenha uma experiência de pelo menos 1 ano de atendimento de paciente em coma. E ele tem que ter acompanhado e realizado pelo menos 10 determinações de morte encefálica ou ter um curso de capacitação para determinação de morte encefálica. Beleza, mas para fazer esse protocolo tem que ser 2 médicos. Um deles a gente já viu aí que ele tem que ter esse mínimo de 1 ano de experiência no atendimento ao paciente em coma e ter acompanhado pelo menos 10 determinações de morte encefálica ou aí ter esse curso de capacitação. E seria indicado, pessoal, que o outro médico, né, um desses outros exames, ou seja, o outro médico, outro examinador, ele fosse especialista em, né, então, medicina intensiva, fosse especialista em medicina intensiva pediátrica, ou fosse um neurologista, ou tivesse uma especialização em neuropediatria, ou em neurocirurgia ou em medicina de emergência, tá? Então, são sempre 2 médicos, tem que preencher aqui esses critérios e, idealmente, um deles tem que preencher esse último critério daqui. Certo, Rafaela, mas como é que quais são os exames que a gente vai estar fazendo ali para o paciente? Eu já entendi quem é que vai fazer o exame clínico, enfim, mas quais são os exames que a gente vai estar realizando para o paciente? Então, a gente vai ter que fazer 2 exames clínicos por médicos diferentes, né? A gente já viu aqui que vão ser 2 médicos que vão estar fazendo esse exame clínico. Então, a gente tem que ter aí 2 exames clínicos que vão confirmar o coma, os 2 exames por médicos diferentes. E eles também vão confirmar a ausência de função de tronco encefálico. Como é que eu faço essa confirmação? Segura aí a tua dúvida que a gente vai discutir nesse próximo slide. Além disso, você tem que fazer o teste de apneia, tá? Ou seja,
você tem que comprovar a ausência de movimento respiratório quando a PCDO2 estiver maior do que 55, e você ainda tem que fazer aí um exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica, beleza? Então, a gente vai fazer a parte clínica, que vai confirmar coma e ausência de função de tronco encefálico. Vamos fazer o teste de apneia e vamos fazer um exame complementar. Certo, Rafaela, mas você discutiu aí comigo e disse que eu preciso de 2 exames feitos por 2 médicos. Qual é o intervalo? Eu posso chamar o médico A, ele vir fazer esse exame, anotar, e o médico B vir logo em seguida? Pessoal, cuidado que isso mudou aí nessa resolução de 2017, tá? Então, a gente recomenda que, se for um paciente com mais de 2 anos, você aguarda só 1 hora. Tá? Então, o intervalo aí entre os 2 exames pode ser aí de pelo menos 1 hora, beleza? Cuidado, na resolução antiga dizia 6 horas. Então, o médico A vinha, fazia o exame, o médico B vinha 6 horas depois e fazia esse exame. Hoje, o que a gente recomenda é que o intervalo entre esses exames seja de 1 hora. Se for um paciente que tenha entre 7 dias e 2 meses incompletos, você vai aguardar 24 horas. E se ele tiver aí de 2 até 24 meses incompletos, você vai aguardar 12 horas, tá? E só relembrando, anota isso. Se for um paciente com mais de 2 anos, 1 hora, tá? Mudou em relação ao protocolo anterior. Beleza, mas eu tinha discutido com vocês que a gente ia precisar fazer aqui essa tríade, né? E eu disse, ó, segura aí tua dúvida que a gente vai falar o que é que a gente faz nesse exame clínico para esse paciente. Então, no exame clínico, a gente vai avaliar o quê? Primeiro vai avaliar o coma aperceptivo e depois a gente vai avaliar os reflexos de tronco, né? Então, vamos começar aqui. Como é que eu avalio o coma aperceptivo? Então, a gente tem que fazer um estímulo doloroso, né? Geralmente em região supraorbitária, em trapézio ou em leito ungueal, dos 4 membros, tá? Então, a gente vai fazer aí esse estímulo doloroso nessas regiões e caso o paciente não tenha, né, a retirada desse membro a esse estímulo doloroso, né, a gente configura aí, a gente marca lá que o paciente tem um coma aperceptivo. E, além disso, a gente vai fazer a avaliação das funções de tronco, né? Então, é isso que a gente faz no nosso exame clínico. Como é que a gente faz essa avaliação? A partir de 5 reflexos. Um dos primeiros que a gente avalia é o reflexo fotomotor. Então, o paciente tem que ter ausência de reflexo fotomotor. Além disso, o paciente tem que ter ausência de reflexo córneo-palpebral, né? Que você pode fazer, como está mostrando aqui essa figurinha, né? Com um pedacinho de algodão tocando a córnea, né? E aí você espera que o paciente mexa o olho, ou você pode fazer colocando soro fisiológico, tocando aí, né, com esse soro fisiológico a córnea desse paciente. Então, pingando o soro fisiológico na córnea desse paciente. Fora isso, ele tem que ter ausência do reflexo óculoencefálico, né, que é aquele reflexo cabeça de boneca. E ele ainda tem que ter ausência de reflexo de tosse, né, que a gente pode fazer aí com a cânula de aspiração, onde a gente introduz a cânula pelo tubo e vai até a carina desse paciente, né, e espera-se que o paciente tenha reflexo de tosse. Nesse caso daqui, ele tem que ter ausência desse reflexo de tosse. E, por fim, ele ainda tem que ter aí a ausência do reflexo vestíbulo calórico, que é um reflexo que a gente faz, né? Geralmente você faz logo a otoscopia, vê que o conduto auditivo desse paciente está pérvio, então você consegue ver lá a membrana timpânica, então não tem nenhuma rolha de cerumen, e você injeta aí água morna, né? E em seguida, né, aguarda-se aí um tempo e em seguida você vai injetar água fria, né? E espera-se que o paciente tenha nistagmo. Nesse caso, o paciente vai ter ausência aí desses movimentos oculares. Beleza, Rafael, então entendi que eu tenho que fazer o exame clínico, entendi que eu tenho que fazer o teste de apneia nesse paciente, mas você falou que eu também tenho que fazer aí um exame complementar. Quais exames complementares eu faço para o meu paciente, tá? Então, você tem que fazer um exame complementar que comprove que o paciente tenha, por exemplo, ausência de circulação, ou que esse paciente tenha ausência de atividade elétrica, ou que esse paciente tenha, por exemplo, aí uma ausência de atividade metabólica, tá? Posso escolher só um, beleza, pessoal? Não preciso fazer um que comprove a ausência de circulação, um que comprove a ausência de atividade
elétrica e outro que comprove a ausência de atividade metabólica. Eu escolhi só um deles. E aí eu posso fazer, por exemplo, uma angiografia ou um Doppler transcraniano para comprovar a ausência de fluxo, tá? Eu posso fazer aí um EEG que vai comprovar, por exemplo, a ausência de atividade elétrica, ou posso pensar em fazer um PET, né, para confirmar a ausência de atividade metabólica. Eu escolho um desses exames, faço, né, e aí eu fecho esse meu protocolo. O que é importante aqui, que está presente na nova resolução, só para a gente fechar a nossa ideia, tá? As drogas sedativas devem ser suspensas pelo período mínimo de 3 meias-vidas, quando foram feitas em doses únicas ou intermitentes. Então, fiz uma droga, fui sedar aqui esse paciente, por exemplo, para entubar o paciente, e fiz um propofol para o paciente, mas fiz uma dose só. Então, eu tenho que aguardar aí 3 meias-vidas, tá? Para eu poder iniciar, enfim, esse protocolo de morte encefálica. Rafaela, mas o paciente estava em sedação, ele estava internado aqui nessa UTI já faz um tempo, e ele estava em infusão contínua, não foi uma única dose que eu fiz ou doses intermitentes, ele estava em infusão contínua. Então, precisa aguardar 5 meias-vidas daquela medicação para eu poder iniciar esse protocolo. E os medicamentos que forem potencialmente depressores do sistema nervoso central utilizados em doses terapêuticas usuais, ou seja, imagine um paciente que ele fazia uso corriqueiro em casa, tá, de fenobarbital. Então, todos os dias ele tomava a dose de fenobarbital dele. Então, isso quer dizer que eu não posso fazer protocolo de morte encefálica para ele? Não, tá? Então, mesmo que o paciente ele faça uso aí em doses terapêuticas usuais de medicações que são depressoras do sistema nervoso central, isso não contraindica a abertura do protocolo de morte encefálica. Fechamos? Então, vamos agora passar para essa questão da Unicamp de 2020, né? Uma questão maldosa que já trouxe o protocolo novo, né? E ela coloca aí umas cascas de banana para saber se você está atualizado em relação a esse assunto. Veja que ele diz que tem um homem aí de 19 anos que estava internado numa UTI por traumatismo craniano severo. Então, até a causa você sabe, né? A causa que levou aí ao coma. No exame físico, ele tinha uma PA de 123/84, uma frequência cardíaca de 104, uma temperatura de 36,8, oximetria de pulso de 100%. No exame neurológico, ele estava com escala de coma de 3, pupilas midriáticas e não fotorreagentes. Para você iniciar o protocolo de morte encefálica, o que seria necessário? Letra A, o médico vai ter que pertencer à equipe de transplante. Então, falso, né? Não pode de jeito nenhum os profissionais dessa equipe estarem participando desse exame clínico. B, o intervalo entre os dois exames ser de 6 horas. Então, isso daqui, pessoal, era o protocolo antigo. Agora, como ele é uma pessoa de mais de 2 anos, esse intervalo tem que ser de 1 hora, tá? Então, B tá falso. C, haja observação em hospital pelo período mínimo de 6 horas. Verdadeiro, né? Então, esse paciente, ele tem que estar, esse homem aqui de 19 anos, ele tem que estar internado no teu serviço por pelo menos 6 horas. Tem que estar internado e sendo tratado por pelo menos 6 horas. No teste de apneia, a PaCO2 permanecer abaixo de 35. Falso, né? A gente viu que tem que estar acima de 55 nesse teste de apneia. Beleza? Então, D também está falsa. Resposta para a gente, letra C. E com isso, a gente encerra aqui esse bloco de morte encefálica.